as esposas. Ao longo da história, muitas vezes os crentes, por causa de uma coisa boa, tentaram substituir Jesus ou o Espírito Santo. Aquilo que Jesus faz por nós, como estabelecido por Deus, só Jesus faz por nós. Aquilo que o Espírito Santo vai fazer por nós, só o Espírito Santo vai fazer por nós. Nós não podemos substituí-los por nada. E muitas vezes, sem maldade, nós pegamos uma coisa boa, e ela é boa, ela tem propósito, mas ela não substitui Jesus, ela não substitui o Espírito Santo. Nós sabemos que no primeiro século, os crentes pegaram a lei de Moisés. Presta bem atenção aqui, nós não estamos dizendo que a lei não tem nenhum valor, presta bem atenção, ela é boa. A palavra do Senhor diz que a lei de Moisés é boa. A palavra de Deus diz que a lei de Moisés, que a lei do Senhor dada a Moisés é santa. Na lei de Moisés, você tem Jesus simbolizado, isto é bom. Na lei de Moisés, você tem Jesus profetizado, em Deuteronômio 18, um profeta à semelhança de Moisés, viria, é Jesus, isso é bom. O que a lei não faz, ela não salva. Ela é boa, mas ela não substitui Jesus, ela não salva. A lei também não santifica, ela só diz que o padrão é esse, e nós percebemos que não conseguimos cumprir. A própria lei deixa claro que se houvesse arrependimento, um inocente animal morresse, o sacerdote aspergisse o sangue no altar e clamasse pelo pecador, ele era perdoado, e essa cerimônia estava simbolizando Jesus. A própria lei dizia que tinha perdão de pecados pela graça de Deus. O que ela não faz é substituir Jesus. O que ela não faz é santificar, porque ela não tem esse poder nem de salvar, que é papel de Jesus, e nem de santificar, que é papel do Espírito Santo. Então, vimos ali no primeiro século que eles pegaram algo bom, santo. Presta bem atenção, não tem esse período da lei, agora não é o período da lei, não, agora é o período da lei, sim. A lei indicou Jesus. Nós temos Jesus segundo a indicação e o testemunho da lei. E Jesus deixou claro, e também Paulo, e também Tiago, que se nós obedecermos os dois mais importantes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, nós cumpriremos toda a lei. Então não existe esse momento que a lei não tem nenhum valor. Se nós formos agraciados por Deus para amar a Deus e amar o próximo, nós vamos cumprir a lei. E a lei está em pé, a moralidade da lei está em pé, e a importância dos dois mandamentos principais está em pé. O que ela não faz, ela não salva, quem salva é Jesus. O que ela não faz, ela não santifica, mas ela mostra o padrão, e o Senhor diz, mas esse padrão, vocês só vão se aproximar deles com Jesus e com o Espírito Santo. Se você souber do padrão e fala, eu vou conseguir, o apóstolo Paulo explica em Romanos 8 que é aí que não consegue. Se você falar, eu vou, e aí você lê na lei lá, não faça tal coisa, o apóstolo Paulo explica em Romanos 8, basta proibir, que é aí que dá vontade de desobedecer. Quanto mais a gente tenta obedecer, mais vontade dá de desobedecer. Então, a obediência da lei não se dá porque eu quero, porque eu vou conseguir. Se dá porque Jesus perdoa todos os meus pecados e Deus me santifica pelo poder do Espírito Santo. A lei não está anulada, mas ela não substitui Jesus, ela não substitui o Espírito Santo. Sem querer ofender ninguém, presta bem atenção agora, porque agora quase que eu vou ofender sem querer ofender, mas não estou querendo ofender. Muitas vezes a gente faz o mesmo com outras coisas boas. Por exemplo, orar. Orar é muito bom. Mas eu não posso usar oração pensando que oração vai me salvar. Ela não substitui Jesus. Eu também não posso pensar em oração como assim eu me santifico. Ela não substitui o Espírito Santo. A oração, quando bem compreendida,
é comunhão com Deus, e ali naquela comunhão com Deus, eu confesso os meus pecados. E ali na minha comunhão com Deus, eu convido o Espírito Santo para me ajudar. Então, oração é bom, assim como a lei é boa, mas oração, a lei não vai substituir Jesus e nem o Espírito Santo. Também jejum também não vai. E subir no Monte Sabuó também não vai. Você pode subir e você pode ter experiências de oração lá, porque você está sinceramente buscando a Deus, mas o Monte Sabuó também não vai substituir Jesus nem o Espírito Santo. A leitura bíblica é muito bom, nós enfatizamos. Aliás, hoje eu estou pregando Bíblia aqui, vai ficar bem claro, eu sempre prego muito a Bíblia. Para pregar a Bíblia, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu medito e tudo mais. Ler a Bíblia é bom. A palavra de Deus diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Está bem claro o papel da Bíblia, e o Espírito Santo ilumina a Bíblia, depois o Espírito Santo ensina a Bíblia, o Espírito Santo nos faz lembrar da Bíblia. A Bíblia é bom, orar é bom, jejuar é bom, e a lei de Moisés é bom também, mas nada disso substitui Jesus e o Espírito Santo. Não vai concluir assim: o pastor Silas falou que não é para orar. Não, não foi isso que eu disse. Pastor Silas falou que não é para subir no Monte Sabué. Também não falei isso. O pastor Silas falou que não é para jejuar. Também não falei isso. O pastor Silas falou que ler a Bíblia, não, também não falei isso. Eu falei: estas coisas boas não substituem Jesus e não substituem o Espírito Santo. É isso que tem que ficar claro para nós. Em Gálatas 5, verso 4, para ler somente um verso dessa realidade, porque essa realidade é citada várias vezes em Gálatas, mesmo no capítulo 5, mas vamos ler somente um verso, Gálatas 5, verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Se nós lermos a palavra do Senhor, em nenhum momento os apóstolos eram contra a lei, em nenhum momento Jesus foi contra a lei. Nós não somos contra a lei é boa, a lei é santa, a lei tem a moralidade de Deus, a lei tem os 2 mandamentos que, se os cumprirmos, e é possível cumprir bastante, isso vai ficar claro, eu estarei, na verdade, mais próximo de Deus, eu serei uma imagem de Deus mais próxima do que Deus é, se eu cumprir a lei. E nós não somos contra a lei, o que nós somos contra é isso aqui. Se vocês estão procurando se justificar pela lei, vocês caíram da graça. Se vocês estão tentando se tornar salvo pela lei, merecedor de perdão e de vida eterna e de céu pela lei, vocês caíram da graça. E se vocês tentarem, vocês não vão conseguir, porque a lei disse: maldito todo aquele que não cumpriu o que está escrito nessa lei. Nós não cumprimos tudo, então nós somos amaldiçoados pela lei, quando nós tentamos nos salvar pela lei. Então a lei não substitui Jesus, ela não substitui o Espírito Santo, e quem procura se salvar pela lei, não conseguirá se salvar, porque quem salva é Jesus, quem santifica é o Espírito Santo. A mesma coisa com outros itens bons ou práticas devocionais boas que nós mencionamos, todas são boas, todas têm finalidade, mas não adianta você orar e jejuar, pensar assim: agora eu melhorei lá na minha posição no ranking lá de Deus, eu estava quase 0, agora eu estou quase, eu já passei de 5, eu estou com 6,5. Não adianta orar e jejuar achando que assim você estará aprovado. Nós estaremos aprovados quando a nossa oração e o nosso jejum é de arrependimento de pecados, é de convite a Deus a fazer a obra que Ele quer fazer através de Jesus e através do Espírito Santo. É quando, através da leitura da Bíblia iluminada pelo Espírito Santo, eu percebo as minhas áreas fracas, eu peço perdão e eu peço ajuda, eu quero Deus, e eu estou com fome de Deus, eu tenho tristeza de pecado, eu quero
confessar pecado, eu quero andar na luz do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então, oração e jejum é aquele período de humilhação e de clamor que faz com que Deus entre em ação segundo a sua graça e misericórdia. Foi assim que Esther orou e jejuou. Ou o Senhor tem misericórdia de nós, ou vamos estar mortos aqui, não vai sobrar nada. E o Senhor tem uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência, e nós estamos confiando no Senhor, se não vai sobrar um aqui, porque vão matar judeu onde quer que eles estejam no império. E assim eles se humilharam, assim Deus operou, e assim Deus respondeu. Em nenhum momento o jejum de Esther foi para ser salva, para se santificar, para ver merecedor, nem o de Ezequias e nem o de Josafá, nenhum deles. Então, se nós entendermos o papel da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, é importante, mas não substitui Jesus e o Espírito Santo. Agora, se nós tentarmos substituir, vai dar uma confusão muito grande. Verso 7: vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer? Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Gálatas 5:7. E nós poderíamos continuar lendo, próximo verso: um pouco de fermento leveda toda a massa. Havia pessoas bem intencionadas, mas falando da lei, atribuindo um papel da lei que ela não tem esse papel, ela não tem essa finalidade. Quem tem o papel de nos perdoar de pecados é Jesus. Quando verdadeiramente Deus tornou-se verdadeiramente homem, sem pecado, imaculado, segundo as Escrituras, transpassado pelas nossas iniquidades, quando Ele toma nosso lugar na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, porque o Imaculado morreu pelos pecadores, saciou a justiça de Deus e o amor de Deus. Quando nós o recebemos como Senhor, como Salvador, arrependido dos nossos pecados, aí sim há perdão de pecados, aí sim há vida eterna. Mas não é só isso não, aí sim tem o Espírito Santo, aí sim a Bíblia pode ser agora entendida, aí sim nós podemos lembrar o que nós lemos ou entender o que nós lemos. Aí sim nós podemos ser ensinados espiritualmente, sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, e assim a gente pode, pelo Espírito Santo, inclusive, ser liberto do pecado que ainda está em nós, lutando contra o Espírito, mas a libertação do pecado, do diabo, da morte, em princípio está em Jesus, por meio de quem nós temos o perdão de todos os pecados, e por meio de quem nós recebemos o Espírito, e agora pelo Espírito nós vamos mortificar qualquer feito pecaminoso em nós. Verso 1, Gálatas 5:1. Para a liberdade, Gálatas 5:1. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, está parecido com a NVI. Se você conseguir ler aqui, não tiver dificuldade de ler à distância, lê aqui na telinha aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. A escravidão de tentar se salvar pela lei, a escravidão de tentar se salvar pelas religiões existentes, a escravidão de eu vou merecer, eu vou fazer uma promessa que eu vou andar de joelho, eu vou subir tantos degraus, eu vou carregar uma cruz pesada, eu vou dar uma chicotada nas minhas costas. São ideias que não resolvem. A palavra de Deus diz que resolve na cruz do Calvário, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Não tem nada, a lei é boa, mas nós não conseguimos cumpri-la. Então Deus perdoa todos os nossos pecados em Cristo Jesus, nos recebe como filhos e nos dá o Espírito Santo.
E aí, quando nós somos salvos, perdoados e lavados no sangue de Cristo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o primeiro amor e nós vamos ter os altos e baixos da vida. Porque um dos maiores problemas nossos é que a gente demora para captar a compreensão ou de sermos bem ensinados. Então a gente lê lá na Bíblia alguma coisa e a gente fala assim: oh, isso é muito bom, vou fazer, estou fazendo, e parece que estou fazendo, consegui fazer muito, começo a ficar orgulhoso, estou obedecendo, como eu sou santo, estou obedecendo. Não demora muito, cai. Porque não será na nossa força, será na força do Espírito Santo de Deus. Nunca, nunca, nunca Deus permitirá que nós tenhamos do que nos orgulhar. Eu estou fazendo um jejum de 40 dias. Jesus disse: quando você jejuar, lava o rosto, ninguém tem que saber, penteia o cabelo. Você está jejuando para Deus, você não está jejuando para aparecer. Eu estou orando tantas horas, você está orando para Deus, não está orando para aparecer. Aí, dependendo do jeito que ora, do jeito que jejua e o orgulho que sente no coração, e Deus se opõe ao soberbo e dá graça ao humilde, até aquele processo de orar e jejuar está trazendo uma oposição de Deus, porque Deus se opõe ao soberbo, Ele dá graça ao humilde. Oração e jejum era para se humilhar, não era para se orgulhar. E não era para ninguém ver, não era para ninguém saber, é para gastarmos tempo diante de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados e recebendo de Deus só aquilo que Ele pode nos dar. E de repente nós somos salvos em Cristo, libertos em Cristo, e a gente começa a perceber que o maior problema da humanidade na nossa vida é nós mesmos, não é o diabo, somos nós mesmos. O diabo, muito maldoso, ele vai instigar a cobiça em nós, o pecado em nós, a inveja em nós. Ele vai instigar em nós, como ele instigou em Adão e Eva, como ele instigou em Davi, quando incitou Davi a levantar o censo, e como ele tentou instigar em Jesus no deserto. É isso que ele faz, é cutucar a gente para a gente ir para o mal, mas quem vai para o mal somos nós. A culpa é nossa, a culpa não é dele. E o mal está dentro de nós, lutando contra o Espírito. Marcos 7, 21 diz assim, Marcos 7, 21. E eu vou ler o 22 e vou ler o 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, verso 22, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, calúnia contra Deus, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, está dentro de nós o pecado que milita contra Deus e milita contra o Espírito. E quanto mais a gente tenta vencer esse pecado, tendo do que nos orgulhar, eu consegui. Com tantas horas de oração, eu consegui. Com tantos dias de jejum, eu consegui. Fica orgulhoso, daqui a pouco cai naquele pecado e descobre que não conseguiu nada. Porque nada vai substituir Jesus e o Espírito Santo. Nós vamos orar para conseguir através do Espírito. Nós vamos jejuar para conseguir através do Espírito. Nós vamos esperar em Deus para conseguir através de Deus. Não é para ter do que nos orgulhar, porque nada, absolutamente nada, substitui Jesus ou substitui o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8, e nós não vamos ler, é que, na verdade, a gente vai obedecer a lei pelo Espírito Santo. Que ele não diz assim, tenta obedecer na sua força, porque quando você lê que não pode, aí você vai querer desobedecer. Basta proibir, que é aí que dá vontade. Mas pelo Espírito é possível.
Lá em Romanos 8 ele diz, olha, a inclinação da nossa malignidade, desse pecado que está em nós, e o termo bíblico nos dias de Paulo é chamar de carne, essa coisa interior que é o pecado em nós. Acabei de ler, que é do coração da pessoa que vem esses pecados, é do nosso coração, está dentro de nós, esse pecado, essa malignidade. E o termo lá na Bíblia, digamos o termo mais técnico de 20 séculos atrás, é chamar isso de carne. Carne não é o que tem no açougue nesse sentido, carne é a nossa malignidade dentro de nós. Paulo diz que a inclinação dessa malignidade vai ser morte, mas a inclinação do Espírito Santo vai ser vida. Em Jesus ele perdoa, ele salva, em Cristo temos libertação, e a vitória no dia a dia do pecado, a santificação, é pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo mérito humano, e nem pelas práticas devocionais. As práticas devocionais são importantes, mas elas não substituem Jesus e o Espírito Santo. A leitura da Bíblia é muito importante, porque nós teremos a moralidade de Deus, e nós teremos o ensino do Senhor, e nós perceberemos a graça de Deus, e nós buscaremos a Deus para sermos agraciados, mas a vitória está em Deus, em nós, através de nós, pelo Espírito Santo, e não pelas práticas devocionais. As práticas devocionais nos colocam em estado de humilhação, como Josafá orando e jejuando, como Esther. Então nós precisamos das práticas devocionais para nos humilhar e receber de Deus, mas não pense que elas vão substituir Jesus e o Espírito Santo, porque não vão. Não vão. Nós vamos nos humilhar para Deus fazer a obra que Ele quer fazer por meio de duas pessoas da Trindade, é Jesus e o Espírito Santo. Não, eles não vão para o banco de reserva nunca. Quer botar Jesus no banco do reserva e o Espírito Santo, não vai dar certo. Nós temos que nos alinhar em Deus e com Deus, para que Ele faça em nossas vidas aquilo que Ele quer fazer pela pessoa e pela obra do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos verso 17, Gálatas 5:17, porque a carne, Paulo está falando dessa malignidade interior, está falando do pecado em nós, mas a carne, o pecado em nós, luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Tem uma luta mesmo. Tem a cobiça em nós, faz parte da carne. Tem a inveja em nós, faz parte da carne. Tem o desejo de aparecer, faz parte da carne. Tem o desejo de sucesso para ser aplaudido, faz parte da carne. Tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo para ser aplaudido, faz parte da carne. Quando um mágico lá em Samaria quis o poder do Espírito Santo, Pedro olhou para ele e falou: para você não, seu coração está cheio de amargura e de iniquidade, o seu coração, para você não. O poder do Espírito Santo não é para essas finalidades que você está querendo. O poder do Espírito Santo não é para manipular pessoas. O poder do Espírito Santo não é para você ganhar mais oferta. O poder do Espírito Santo não é para você ficar mais famoso. Com essa atitude e esse coração, você não vai ganhar nada, não é para você. Então, do nosso coração vem o desejo de ter o poder do Espírito Santo para ganhar mais oferta, para ficar mais famoso, para ser mais convidado, para ser mais elogiado. Aí não vai ganhar nunca, porque só esses desejos já são pecados que impedem o derramar do Espírito Santo. Se alguém vai jejuar e orar com esses desejos pecaminosos, Deus nunca vai ouvir essas orações, Ele nunca vai receber poder, nunca vai receber avivamento, nunca vai receber nada. O avivamento, em primeiro lugar, é quebrantamento, é arrependimento de pecado, é desejo de Deus, é desejo de santidade. Aí tem milagres também, mas o primeiro milagre é o pecador endurecido se arrepender e chorar e querer mudança.
entender que a glória é de Deus, e tudo é para Deus, e tudo é por meio do Senhor, segundo a sua graça e a sua misericórdia, ninguém merece. Então está lá o pecado inclinando para a morte, o Espírito inclinando para a vida, e é possível ser guiado pelo Espírito Santo. Verso 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é viver no Espírito? Porque fica um pouco vago, né? Viver no Espírito, primeiro a gente precisa querer ler a Bíblia, lembra? A Bíblia não substitui Jesus ou o Espírito Santo, mas ler a Bíblia é importante. Você abre a Bíblia para ler. Senhor, foi inspirada pelo teu Espírito. Eu preciso que o Senhor ilumine. Eu preciso ter entendimento. A palavra do Senhor, que é a Escritura, diz que a Escritura foi inspirada, soprada pelo Espírito. Ela é boa para exortar, corrigir, instruir, é tudo que eu estou precisando. Então você lê, abre a Bíblia e ora para o Espírito Santo te ensinar. Aí vem exortando aqui, mostrando que aquela área é pecado, mostrando que tem negligência aqui. Você vai orando, se arrependendo, pedindo ajuda do Senhor e do poder do Espírito Santo. Isso é viver no Espírito. Quando você estiver no dia a dia da vida, e você tem situações pecaminosas, injustas, mentirosas, que tem furto, que tem desvio de dinheiro, que tem injustiça, que tem má educação, que tem ofensa, que tem agressividade, que tem vingança, que não tem perdão, que tem desejo de pagar o mal com o mal e deseja tudo de ruim para a pessoa, o Espírito Santo vai acender um monte de luzinha vermelha dentro de você. Falei, espera aí, tudo isso aí é pecado, tudo isso aí é não amar o próximo, tudo isso aí é desejo destrutivo. Deus perdoou os seus pecados, espera que você seja compassivo. Você agora é filho de Deus, você não é filho do trovão, não. Você é filho de Deus, você não é filho do pecado e nem da destruição. Ser guiado pelo Espírito Santo significa que nesse momento vamos orando, vamos nos arrependendo e vamos apresentando aquela fúria interior incontrolável de vingança, de ódio, de inveja, de competição, de coisa ruim. E, Senhor, eu quero não só perdão, eu quero libertação dessa maldade de dentro de mim, dessa inclinação do mal para essa pessoa, para aquela situação, para isso, para aquilo. Eu até costumo brincar, né? Do jeito que a sociedade é dividida, né? Uns odeiam o Lula, outros amam, ou o Bolsonaro, ama, odeia. Gente, a gente não pode odiar nenhum desses dois homens. Você pode até não votar porque não gosta, mas odiar não pode. Crente não pode odiar ser humano. Crente tem que orar para que eles se arrependam e conheçam Jesus. Até não gosto do política, não gosto da ideologia, não gostou, não vai votar, não vai votar. Odiar não pode. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Qualquer um. Eu falei esses dois porque eles são polos de polarização de ódio político no país, né? Mas assim, podia ser coisas bem menores. Podia ser seu vizinho chato, por exemplo. Ninguém conhece ele, só você sabe o quanto que ele é chato. Você foi chamado para amá-lo, perdoá-lo, ser compassível. Viver pelo Espírito é ter compreensão das Escrituras, acompanhado de arrependimento e de esperança em Deus, de que eu vou ser agraciado para perdoar, para abençoar, para não odiar, para clamar, para não ser egoísta, para ser compassivo, para não ser duro, para não ser destruidor. Palavra do bom samaritano, né? Para ajudar. O sacerdote não parou, o levita não parou, mas o bom samaritano amava o próximo, tinha compaixão, tinha Deus dentro dele, parou. Isso é ser guiado pelo Espírito, é viver pelo Espírito. Quando nós não estamos no Espírito, nós estamos na inclinação do pecado, na inclinação da carne. Paulo diz assim, versos 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso aqui é bem bom isso aqui.
Paulo está dizendo, sabe a lei que a gente não consegue cumprir? Se você for guiado pelo Espírito, você vai acabar cumprindo a lei. Guiado pelo Espírito, nós não odiaremos ao ponto de querer matar, estaremos cumprindo o mandamento, não matarás. Guiado pelo Espírito, nós não falaremos mal da pessoa, não darás falso testemunho. Guiado pelo Espírito, nós cumprimos a lei. Nós não cumprimos a lei na força do nosso braço. Nós somos perdoados em Jesus, santificados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito, santificados pelo Espírito. Nós, que em princípio parece que não estamos querendo cumprir a lei, somos nós que cumpriremos a lei. Quem é guiado pelo Espírito, cumpre a lei. Nesse sentido, não está debaixo de lei, porque não tem nada que o condena, porque ele anda nos caminhos do Senhor segundo a lei. Então, quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, porque guiado pelo Espírito a gente vai amar o próximo, né? Como diz Paulo aqui no verso 14, 5:14, porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Será que Paulo está dizendo a lei não tem importância nenhuma? Não, ele não disse isso. Será que ele disse que não é para cumprir a lei? Ele também não disse isso. Ele só disse, não tente se justificar pela lei, você terá caído da graça de Deus. Receba o perdão de pecados em Jesus, seja guiado pelo Espírito, você cumprirá a lei, você estará amando o próximo, você não estará debaixo da lei, porque não terá o que te condenar, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não só tem perdão de pecados, tem libertação. As obras dessa malignidade, desse pecado, dessa carne em nós, estão descritas no verso 19. Ora, as obras da carne, é o pecado em nós, são conhecidas e são imoralidade sexual, tem perdão de pecados para imoralidade sexual, e tem libertação de pecados, tem libertação. Ajoelha, pede perdão e fala, eu convido o Espírito Santo para me ajudar. Evidentemente que você tem que evitar de estar em situações que criam tentação, né? Criam tentação. Se você tem vício de pornografia, está na internet, é ali que você vai excluir da sua vida. Costumo brincar, né? É sério, mas eu falo brincando no sentido que é irônico, né? Você não pode ser crente e ver a vizinha tomando banho, que foi o que Davi fez. Vai cair em adultério. Então, se nós pedimos perdão e a ajuda do Espírito Santo, nós teremos vitória, mas não podemos ser imprudentes. Obra da carne, a imoralidade sexual, a impureza, não é só sexual, é o dinheiro, é o tempo, é a justiça, não pode ter impureza de jeito nenhum. Libertinagem, idolatria, de jeito nenhum. E a nossa idolatria de crente é uma idolatria sem imagem. É aquilo que toma o tempo de Deus, é aquilo que nos impede de obedecer a Deus, e que a gente não abre mão, isso é idolatria. Mas ela não tem imagem, não tem vela, é difícil de ver, mas é aquilo que está tomando o lugar de Deus. Hoje no discipulado das 5 da tarde aqui na igreja, nós falamos dos desequilíbrios a partir de coisas boas. Trabalhar para Deus é muito bom, mas se trabalhar muito que não tem tempo para a família, para o casamento, para os filhos. Agora eu tenho 4 netos, veio de uma vez 3 mais 1, deu 4. Nunca vi os netos, nada. Isso não tem nada a ver. Ou trabalha tanto que cria síndrome do pensamento acelerado, não consegue desligar, de manhã está com labirintite, né, como foi falado no discipulado, está meio tonto assim. Porque o trabalhar é bom, mas não é este ponto. Estudar é bom, mas não é este ponto. Uma série de coisas são boas, mas não a este ponto. Idolatria, no nosso caso, não tem imagem, não tem manto, não tem vela. Toma cuidado.
ela é invisível, é aquilo que toma o lugar de Deus. Feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, aqui é muito mais uma competição, uma cobiça da coisa do outro. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Ou seja, obra da carne é tudo aquilo que sai de dentro do nosso coração e não agrada a Deus, está fora da lei de Deus e da vontade de Deus. Ah, mas se eu tentar vencer pela força de nossa carne, força interior, nós teríamos do que nos orgulhar. E a gente pode vencer 1 mês, 2, 3 meses, daqui a pouco explode em ira, daqui a pouco explode, sai da casinha sorta e não está bom. Pelo Espírito Santo é possível. Nada vai substituir o Espírito Santo no seu papel santificador. O crente precisa receber Jesus para ser salvo e convidar Deus pelo Espírito Santo para santificá-lo, para mudá-lo, para transformá-lo. Agora, quando Deus nos abençoa e nos muda, assim, não era que Ele não precisa nos abençoar, Ele nos abençoará, mas só do fato dele já nos transformar já é bênção. Você vai entender isso já já. O fruto do Espírito, verso 22. O fruto do Espírito é amor. Amor na Bíblia não é amor romântico das novelas, nem dos filmes e nem das músicas. Amor é o contrário do ódio destruidor. Amor é igual compaixão, é igual misericórdia, é igual perdão, é igual não ter aquela inimizade destruidora, é igual não ter a facção, é igual não ter a divisão, é igual não ter a ira destruidora, da vingança, tem que morrer, não sei o quê. Amor é o contrário da destruição. Amor é igual perdão, compaixão, misericórdia, pagar o mal com o bem, amor. Quem tem este amor como fruto do Espírito, obra do Senhor, obra do Espírito Santo, já está em si abençoado, porque ele não tem aquela carga negativa da destruição, do pecado e do ódio. Ele não tem isso manipulando a vida dele, tirando o sono dele à noite. Ele já está no estado de bênção. Fruto do Espírito é alegria. Alegria é contentamento a despeito da situação. Deus está aqui comigo, estarei sempre convosco. Quer na morte, quer na vida, Deus continua conosco. Quer na saúde, na enfermidade, Deus continua conosco. Quer na terra, ou morreu, está indo para o paraíso, Deus continua conosco. Alegria é o contentamento de Paulo e Silas na prisão. Alegria é a certeza que Deus está presente. Alegria é a certeza que Deus é fiel. Alegria é a certeza que todos os nossos pecados estão perdoados em Jesus. E toda dureza do coração é retirada pelo poder do Espírito Santo. Ele tira o coração de pedra e dá o coração de carne pelo Espírito Santo, segundo Ezequiel. É fruto do Espírito, não é fruto das práticas devocionais para ter no que orgulhar. Não confunda, estamos dizendo que orar é importante, jejuar é importante, ler a Bíblia é importante, mas não substitui em Jesus o Espírito Santo. Nós vamos orar, ler a Bíblia e jejuar para nos humilhar e para receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar por Jesus e pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é paz. Paz é o contrário de uma existência conflituosa, de uma angústia que não vai embora, ou de um eterno estado de confusão com as pessoas e com o mundo ao redor. Às vezes confusão com Deus, confusão consigo mesmo. Paz é o contrário disso tudo. É a certeza, eu conheço Deus, eu fui perdoado, eu sou filho dele. Nada vai me separar do amor dele. E nada vai também me tirar dos caminhos dele.
esses laços que vêm, né? De maledicências e calúnias, de confusão, isso não vai tirar. Paz é, eu estou em Cristo, eu continuo em Cristo, a honra e a glória são dele. Longanimidade é igual perseverança no sofrer. Olha, todo mundo, hein? É Davi, José, Paulo, Jesus, todos da Bíblia tiveram lutas e perseveraram. Isso é fruto do Espírito. Perseverar no sofrer. Benignidade, tem duas palavras em português para mal, né? Tem mal com L e mal com U. E a gente não pronuncia o L no final, é ruim, né? Até o nosso nome Brasil, a gente não pronuncia o L. Nas línguas europeias latinas, espanhol, italiano, francês, inglês, pronunciam, inglês não é latino, mas tem muitas palavras latinas, pronunciam o L. E a gente não pronuncia o L. O mal com L, o contrário do mal com L é bem. Fazer o bem é o contrário de fazer mal com L. Fazer o bem é o desejo interior, é a transformação interior que flui o bem, flui o bem. Não conseguimos pensar que vamos prejudicar alguém, que vamos atrapalhar alguém. A inclinação interior do benigno é fazer o bem e não fazer o mal. Benignidade é o contrário de malignidade. No mundo tem muita malignidade, nos ambientes de trabalho, na cultura, mas o fruto do Espírito é benignidade, é fazer o bem. Tem uma palavra em português que é o mal que termina com U. O mal que termina com U, o contrário não é bem, o contrário é bom. É fruto do Espírito, é bondade, é contrário de maldade. Nós estamos falando de um coração bondoso, não é bondade forçada, é fruto do Espírito, o coração é bondoso. Bondoso. Se tiver dinheiro, vai pagar o preço da diarista, porque ela é pobre e está ralando, não vai ficar ali naquela mesquinhez. Tem gente que tem dinheiro e não quer pagar o preço da diarista de jeito nenhum, porque é mesquinho. Isso é maldade. Se você é bem de vida, paga o dinheiro da diarista. Tenha bondade no coração para pagar o dinheiro das pessoas que fazem mão de obra na sua casa, porque eles estão trabalhando para comer, eles não estão trabalhando para ficar rico, eles estão trabalhando para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. Mas maldade é o contrário de bondade. Quem é bondoso vai ser generoso com as pessoas. Fruto do Espírito. Fidelidade é o contrário da infidelidade. Na infidelidade tem mentira, tem engano, tem traição. Fidelidade no casamento, infidelidade para com os filhos, fidelidade para com o país, infidelidade para com o patrão, fidelidade para com Deus. Fidelidade é o contrário de infidelidade. Mansidão e domínio próprio andam juntos. Mansidão e domínio próprio é o contrário de surtar. Você conhece o surtado? Está surtado. Mansidão é o contrário do surtado. É fruto do Espírito. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Paulo acabou de dizer, verso 16: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da malignidade interior, do pecado em nós. Paulo está dizendo, é no Espírito que nós temos essa libertação. É do Espírito que nós teremos benignidade, bondade. É pelo Espírito que nós teremos amor que vem de Deus, alegria que vem de Deus, paz de Deus, perseverança ou longanimidade, perseverança no sofrer que vem de Deus, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é obra do Espírito. Se eu achar que eu vou ler a lei e vou ter o fruto do Espírito, vou ler a Bíblia e vou ter o fruto, não. Eu leio a Bíblia para eu saber que é pelo Espírito. Não é para substituir o Espírito.
Eu vou orar e jejuar pelo Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho os dons do Espírito. A oração e o jejum não vai trazer por si só. O Deus que ouve a oração de Josafá, de Ezequias, de Esther, de Abraão, é o Deus que ouve a oração para pelo Espírito nos libertar de todo pecado. Então, a oração tem importância, mas não substitui o Espírito Santo. Então chega uma hora, gente, que a gente tem que parar de lutar que eu vou conseguir. Chega uma hora que é a hora de se arrepender dos pecados e convidar o Espírito Santo, vem me mudar, vem me transformar. Você pode orar durante o dia, Pai, perdoa os meus pecados. Bem-vindo, Espírito Santo. Tem uma luta aqui para o Senhor, hein? O problema sou eu. Senhor, o problema sou eu. Mas a palavra do Senhor diz que o pecado em mim é subjugado pelo teu poder e pelo Espírito. Eu estou convidando o Espírito Santo para me santificar. Estou convidando o Espírito Santo para arrancar de mim a idolatria invisível de crente, que é aquilo que toma o lugar de Deus, que não tem imagem, que não tem vela, mas que tem orgulho, que tem displicência, que tem incredulidade, que bota Deus lá em último lugar, pensa que Deus é mercadoria, pensa que Ele é comprimido. Agora eu estou com um problema, ó Deus, depois esquece Deus, que nem Israel. Deus livrava, depois esquecia, Deus livrava, depois esquecia. Ele não é comprimido não. E o Espírito Santo de Deus pode mudar nossa vida, pode mudar o nosso coração. Ele pode dar amor que só tem em Deus, Ele pode ter alegria que vem de Deus, Ele pode dar paz que vem de Deus, bondade de Deus, benignidade de Deus. É ao contrário de fazer o mal com Ele, é fazer o bem. Benignidade é fazer o bem. Tem inclinação para o bem, faz o bem porque gosta do bem, tem inclinação para o bem, é incapaz de fazer o mal, não deseja o mal, fica triste com possibilidade de alguém ser prejudicado. Bondade é ajudar as pessoas na sua luta, é andar a segunda milha para ajudar, é compartilhar um pouco do que tem, é se alegrar que a pessoa está subindo, está crescendo. Isso é bondade. Mansidão e domínio próprio são características que refletem Jesus. As pessoas olham para o crente com fruto do Espírito, parece Jesus, mas ele era assim, mas ele mudou tanto, indescritível, que nem o pastor Celcino que disse que andava armado, né? Que queria botar o revólver no púlpito. Você lembra do pastor Celcino? Que pregou aqui no dia 5 desse mês, e andava armado, era muito bravo, muito violento, mas a gente não percebe mais de jeito nenhum, de tanto que Deus mudou, de tanto que Deus transformou. A nossa oração durante a semana deve ser: bem-vindo Espírito Santo, vem me ajudar, o problema sou eu. Aí o senhor pega a lista, Espírito Santo, dessa lista feia aqui, meu problema está mais com ira e discórdia. Pensa no confusioneiro, sou eu. Espírito Santo, bebedeira, estou bebendo muito. Espírito Santo, vê o que não presta aqui. Espírito Santo, o problema sou eu. Pai amado, em nome de Jesus, perdoa esse meu pecado aqui. Senhor, em nome de Jesus, e através do teu Espírito Santo, opera aqui na minha vida, nessa área aqui específica. Bem-vindo Espírito Santo na minha vida. Eu quero viver guiado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor. Senhor, amor é o que eu não tenho, paz é o que eu não tenho, alegria é o que eu não tenho, benignidade não tenho. Vê aqui qual é o seu problema. Espírito Santo, entra na minha vida. Mansidão é o que eu não tenho, domínio próprio é o que eu não tenho. Vê o que está ruim aí. E a conversa é diretamente com Deus. Senhor, o problema sou eu. Se o Senhor me mudar, e se nós vivermos segundo o fruto do Espírito, irmão, já é uma bênção. A obediência é uma bênção. Quem tem o fruto do Espírito, cumpre a lei.
Quem ama não destrói o próximo, cumpre a lei. Quem ama não mata o próximo, cumpre a lei. Quem ama não cobiça as coisas do próximo, não rouba, cumpre a lei. Quem tem o fruto do Espírito, cumpre a lei. A lei é boa, a lei é santa. Nós cumpriremos a lei no poder do Espírito Santo, lavados no sangue de Cristo. A lei é boa. Se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo, nós vamos cumprir toda a lei. A lei não está anulada, ela é boa, mas nós cumprimos no poder do Espírito Santo, quando Ele nos muda, quando Ele nos transforma, quando Ele nos liberta de pecados e quando Ele nos dá o fruto do Espírito, nós estaremos cumprindo a lei do Senhor. O fruto do Espírito não é só características para dizer, oh, como aquela pessoa é perfeitinha, santinha. O fruto do Espírito é a própria razão de sermos obedientes, cumpridores da lei. Deus nos salva em Cristo e nos santifica e nos liberta da carne interior, do pecado interior, pelo Espírito Santo. Nada vai substituir. Será que ao dizer que nada vai substituir, eu quis dizer, você pode orar pouco? Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que não é para orar? Também não quis dizer. Que não é para jejuar? Também não quis dizer. Não é para ler a Bíblia? Não, também não quis dizer isso. É para fazer as práticas devocionais, para se humilhar diante de Deus e receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar pela pessoa de Jesus e pela pessoa do Espírito Santo. Ficou claro? Não é o Espírito Santo versus oração, versus leitura Bíblia versus Jesus. Não, é oração, jejum, Bíblia, para entender, compreender, se humilhar, pedir, buscar, pedir perdão. Nessa lista aqui, se você falar ira é meu problema. Ira é meu problema, foi muito meu problema, está menorzinho, mas era meu problema, era bem nervosinho. Discórdias, vê qual é o seu problema aqui, pede perdão do seu problema, do seu pecado. Convido o Espírito Santo para me libertar disso aqui, Senhor. E convido o Teu Espírito Santo para me dar o fruto que é dEle. Eu sim vou acabar cumprindo toda a lei. Vão dizer até que eu sou crentão, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo, mas eu vou dizer, é graça de Deus, através da pessoa e da obra do Espírito Santo. Você quer isso para você? Veja bem, nada substitui duas pessoas da Trindade. Nenhuma das pessoas da Trindade nada substitui, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando da salvação de Jesus e da santificação do Espírito. Nada. São duas pessoas. Não são duas ideias, não são dois métodos, são duas pessoas. Quando você estiver orando, você está orando para o Deus Trino. Tem duas pessoas. Ele quer te salvar por Jesus e te libertar pelo Espírito. Ore a Deus, pode ser Deus Pai, em nome de Jesus, por Jesus, me perdoa, pelo Espírito Santo isso. E você também pode falar, bem-vindo Espírito Santo na minha vida. Oh, eu descobri que o problema sou eu teria menos problema no trabalho, menos problema na vida, menos problema na vida, na família, no casamento. Se eu tivesse o fruto do Espírito, e eu estou tentando melhorar, não estou conseguindo, mas a palavra do Senhor diz que pelo Espírito Santo é possível. Bem-vindo Espírito Santo, me santifica, me muda, me transforma, me capacita. Senhor, eu quero ter paixão pelo Senhor, eu não quero ter coração endurecido. Eu quero ter alegria no louvor, não quero ter coração endurecido. Eu quero ter alegria nas coisas do Senhor. Quando falar culto, oração, eu quero ter paixão. Eu não quero ir arrastado para o culto. Eu quero paixão pela Tua presença, eu quero paixão por tudo que é do Senhor, e eu quero
repulsa tudo que é pecado, tudo que é não cumprir a lei, porque há o pecado em mim. Eu quero a tua santidade, eu quero o teu amor. Bem-vindo, Espírito Santo, entre em minha vida, muda, transforma. Isso aqui, irmãos, nós estamos deixando claro. Estamos deixando claro. Igreja é boa também, mas não substitui Jesus e o Espírito Santo. É para vir no culto, tá? Não é para ser desigrejado, não. Mas igreja também não substitui Jesus, não. A gente vem no culto para ser cheio de Deus. A gente vem na vigília, dia 24, é para ser cheio de Deus. A gente lê a Bíblia para ser cheio de Deus. E a gente compreende as Escrituras para orar a Deus, que Ele faça a obra que Ele quer fazer por Jesus e pelo Espírito Santo. E a gente quer orar também bem sincero. Senhor, aqui nas obras da carne eu estou com esses problemas, pede perdão. Espírito Santo, eu convido o Senhor para me ajudar nesses pontos fracos. E a gente precisa chegar diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu queria orar hoje, mas sem fingimento, hein? Faz uns meses que eu estou fingindo, né? Chego diante do Senhor, Senhor, fingindo santidade, fingindo quebrantamento, está fingindo. Eu quero chegar diante do Senhor e falar, o problema sou eu e esse aqui é os problemas que eu tenho. Eu quero libertação pelo poder do Espírito Santo. Eu quero libertação. Senhor, eu até nesse momento estou sem força nenhuma, esse é o meu problema. Mas eu quero receber força do Senhor, graça do Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão, porque andei deixando o Senhor sem meio de canto, que nem Israel, né? O Senhor ouviu oração, fez um milagre. Eu não morri de Covid, estava morrendo de medo. Fiquei no culto ali online também. Você sabe, Senhor, eu fritava bife também, tudo ao mesmo tempo, nem participava do culto. Depois eu não quero nem no online, nem no presencial, não quero nada, mas o bife eu quero. Então está na hora de pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, eu sequei, eu fiquei frio. Eu preciso do Senhor, e eu não vou conseguir sozinho, é pelo Espírito Santo. Vamos orar sério assim mesmo? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Amém, aleluia. O louvor pode vir aqui. Não vou pedir para você orar em voz alta, sabe por quê? Porque se o seu vizinho ouvir o seu pecado, você está confessando, ele vai contar para todo mundo. Então você ora só assim, silenciosamente, mas você ora mesmo. Então, amém? Onde você está, fecha o seu olho. Olha, irmão, esquece a religiosidade agora, Deus sabe tudo sobre você. Fala sinceramente com Deus, Pai, esse é um problema, sou eu, isso tem sido o problema. Se é incredulidade, confessa. Se é ódio, confessa. Se é facção, ira, confessa. Se é discórdia, confessa. Se é idolatria invisível, evangélica, alguma coisa boa que está tomando o lugar de Deus. Trabalhar é bom, mas tomou o lugar de Deus, confessa. Se é frieza no coração, confessa. Se não tem mais vontade de ler a Bíblia, confessa. Se não quer ver mais tal pessoa na sua frente, confessa. Confessa os seus pecados. Tem perdão em Jesus, é obra de Jesus perdoar pecados, Ele morreu por nós. Tem perdão para todos os nossos pecados. Achou difícil melhorar? Está difícil melhorar, Senhor? Continuo nervosinho, continuo vingativo, continuo frio, continuo sem nenhuma vontade de ler a Bíblia, nenhuma vontade de orar, também não gosto de louvar, também não gosto de nada. Só gosto de futebol, de novela, o senhor sabe, né? Gosto da Netflix, confessa. Convida o Senhor pelo Espírito Santo para te libertar das idolatrias sem imagens, hábitos que nos tiram da presença de Deus. Convida, Senhor, eu quero libertação. Eu quero libertação até de certos hábitos de amizades, certos hábitos de lazer que estão roubando todo
toda a minha intimidade com o Senhor. Quero libertação pelo poder do Espírito Santo. Pode pedir perdão também, Senhor, quantas vezes na minha ignorância eu tentei substituir Jesus e o Espírito Santo. Não vai funcionar, a lei não vai funcionar, a oração, nada vai substituir. Até eu tinha uma boa intenção, mas hoje eu sei que eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Peça toda ajuda, convida, fala: bem-vindo Espírito Santo na minha vida, bem-vindo para tirar toda a frieza do coração, bem-vindo para tirar toda a incredulidade, bem-vindo para tirar a tristeza, bem-vindo para tirar a insegurança, bem-vindo para tirar uma existência quase que desistindo da existência, mais querendo morrer do que viver. Bem-vindo Espírito Santo para tirar do meu coração a desistência de viver. Bem-vindo Espírito Santo. Convido o Espírito Santo. Espírito Santo, entra na minha vida. Essa área de problema da minha vida é discórdia, é ira. Entra na minha vida. Falta mansidão, entra na minha vida. Convida o Espírito Santo de Deus. Nada vai substituir Jesus naquilo que Jesus pode fazer como Salvador. Nada vai substituir o Espírito. E nada vai substituir Deus Pai. Nada substitui o Trino Deus que nos amou e enviou o seu Filho. Você tem que orar. Eu estou orando, mas você tem que orar. Você tem que falar para Deus: o problema sou eu nessa área. Perdoa a minha vida e me perdoa o meu pecado, e pelo Espírito Santo me transforma nessas áreas. Você precisa orar. Deus não vai invadir seu coração, a sua vida. Nós somos salvos quando recebemos Jesus, Ele não invade. O Espírito Santo também não vai invadir ninguém. Você tem que convidar: eu quero o poder do Espírito, eu quero a santidade do Espírito, eu quero a comunhão do Espírito, eu quero o consolo do Espírito, eu quero a libertação do Espírito. Tem que convidar, tem que falar: bem-vindo Espírito Santo na minha vida, para me mudar e para me transformar. Bem-vindo Espírito Santo. Tem que convidar. Não espere só o pastor orar, não espere só. Você ora, convide Deus, convide o Espírito Santo. O Senhor está vendo a agonia do seu coração, a tristeza, o desânimo. O Senhor está vendo, Ele viu que a força acabou a força, mas pelo Espírito Santo Ele muda hoje, Ele transforma hoje, Ele te consola hoje, Ele te liberta hoje. É algo espiritual, é algo de Deus, é milagre. Não é igreja, não é pastor, não é título eclesiástico. Nada substitui Jesus no seu papel de Salvador, e nada substitui o Espírito Santo. Convida o Espírito Santo: entra na minha vida. Tu és uma pessoa, não é um método, não é uma energia, não é uma fórmula de sucesso. É uma pessoa que pode ser ofendida, pode ser entristecida. Peça perdão por ter ignorado o Espírito Santo e convide o Espírito Santo: venha, me liberta, me dá a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Faça a sua oração. Deus quer operar na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar: esse mudou muito. O que aconteceu com ele? Aconteceu que o Espírito Santo começou a operar na sua vida. Aconteceu que é fogo de Deus. Aconteceu que é poder de Deus. Aconteceu que é o rio de água viva. Aconteceu que é Deus. O Deus que transformou Paulo transforma cada um de nós hoje à noite. É Deus, é Deus, é Deus.
Não é igreja, não é método, não é ideologia, não é fórmula de sucesso, é Deus. Convide o Espírito Santo para te encher, te mudar. Seja sincero: o problema tem sido eu. Peça perdão e convide o Espírito Santo. É sobrenatural, é milagre, é Deus. Ele quer operar em você, te mudar e transformar. As pessoas ao seu redor perceberão depois dessa oração, depois deste louvor.